O debate avançou pela madrugada e a comissão especial que discute a reforma da Previdência pode votar a matéria, o relatório final, ainda hoje. Em áudio e vídeo, Afonso Marangoni. Será retomada logo mais a sessão da Comissão Especial da Câmara, que deve votar a reforma da Previdência. A quarta-feira em Brasília foi de muitas negociações para tentar garantir regras mais amenas de aposentadoria aos policiais. A sessão para apreciar o relatório do deputado Samuel Moreira estava marcada para o início da tarde. No entanto, desde cedo, o comando da comissão, o governo e os líderes estavam empenhados em buscar uma solução para o impasse em torno da aposentadoria de policiais civis e federais. Sensível aos apelos da categoria, o próprio presidente Jair Bolsonaro se envolveu na negociação, mas não houve acordo e as demandas dos policiais ficaram de fora do relatório final. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ninguém está satisfeito com as regras de transição e que atender grupos específicos pode desidratar a reforma. Em relação aos policiais, não teve acordo, vai ficar os 55 anos para policiais, homens e mulheres. Mas a questão é que isso poderia gerar, se fosse uma regra diferente, um efeito cascata nas outras categorias que, com razão, viriam ao parlamento. Se uma parte dos servidores pode ter uma transição com pedágio menor que 100%, as outras também deveriam ter o mesmo direito. Mais cedo, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou que o Palácio do Planalto não teme um adiamento da nova Previdência. Rego Barros disse que o governo acredita na tramitação da proposta no menor tempo possível. Não há um temor por uma postergação da assinatura ou não. Nós temos a esperança de que, a despeito dessas discussões agora próximo da linha de chegada, como eu disse, que mesmo assim nós tenhamos a possibilidade, melhor, que o Congresso tenha a possibilidade de votar o mais rápido possível. Por causa das articulações, a sessão da comissão especial só foi aberta por volta das 8 da noite. No início dos trabalhos, o relator da proposta apresentou uma terceira versão do texto. Entre as mudanças, Samuel Moreira retirou todas as menções a servidores de estados e municípios excluídos da proposta. Ele ainda incluiu no parecer a exigência de renda de até 1/4 de salário mínimo por núcleo familiar para que idosos de baixa renda tenham acesso ao BPC, o benefício de prestação continuada. Após críticas, Samuel Moreira garantiu que o critério poderá ser alterado por lei. Se a oposição quiser retirar, eu acho que será um grande prejuízo, especialmente para os movimentos de pessoas com deficiência que solicitaram esse texto. Se a oposição quiser retirar, eu acho que é um embate ruim, o texto melhorou. Após Samuel Moreira concluir a leitura do novo parecer, a oposição tentou obstruir a votação. Eles defendiam que não houve tempo para analisar as novas mudanças no relatório. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou as alterações. O relatório piorou para todo mundo. Piorou para as categorias, piorou para o povo pobre, piorou inclusive para servidores aposentados que terão que continuar sendo tributados, coisa que já é questionado nessa casa. Já o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, defendeu o texto. Nós precisamos votar essa Previdência, nós precisamos presentear a nação brasileira com uma Previdência que seja mais sustentável, que seja mais equilibrada e que seja mais justa. Após quase 6 horas de discussão, a comissão especial negou 5 requerimentos de adiamento da votação do relatório. Já era madrugada quando o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, suspendeu a sessão, que deve ser retomada às 9 horas da manhã. É isso mesmo, mas como eles avançaram a madrugada, é possível que a sessão atrase um pouco, o início da sessão atrase um pouco, mas não vai passar das 10 horas da manhã, não. Josias de Souza, o que os parlamentares vão fazer hoje, hein, Josias? Olha, eles vão tentar recuperar o atraso de ontem, né? Precisam aprovar hoje, de qualquer maneira, para viabilizar uma votação, o início do processo de votação no plenário na semana que vem. Do contrário, aí mesmo é que a coisa desanda e fica tudo para depois das férias. Mas foi muito impressionante essa volúpia, essa intervenção que feita pelo Palácio do Planalto, pessoalmente pelo presidente Bolsonaro ontem, para tentar melhorar as condições dos policiais
na emenda da reforma da Previdência. E o que pegou ali, de fato, houve uma proposta de redução da idade mínima, que já era esquisito, porque eles já estão com uma idade inferior, estava com 55 anos, aí o Bolsonaro pediu para deixar com 52 para policiais do sexo feminino, aliás, 52 para homens, 53 para mulheres, uma distinção que não havia em relação a nenhuma outra categoria. E aí o que pegou de fato foi a transição, a regra de transição, que para todo mundo, exceto para os militares, os do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que já receberam um tratamento especialíssimo do governo, para todo mundo tem uma regra de transição de 100%. O que é que significa isso? Se a pessoa está para se aposentar, faltam apenas 2 anos, por exemplo, para se aposentar, ela terá que trabalhar mais 2 anos. Então, vai pagar um pedágio de 100%. E os policiais, a categoria dos policiais, queria uma regra igual à dos militares, que o pedágio é infinitamente menor, de 17%. E é muito impressionante que o presidente tenha abraçado essa causa, porque aí você abre uma porteira, que onde passa um boi, passa uma boiada. E coerência é mais ou menos como virgindade. Você não pode ter meia coerência, assim como não há meia virgindade. Perdeu a coerência, está perdida, não tem segunda safra. Então, é lamentável que o presidente tenha contribuído para atrasar o processo. E o fantasma continua pairando na comissão e depois em plenário. Os policiais continuam lá e não é negligenciável a chance de que esse assunto volte e, eventualmente, alguém tente aprovar. Foi uma atuação bem complicada mesmo do governo, porque foi uma interferência direta, tentando manter privilégios para uma categoria específica, sendo que essa categoria é muito mais ampla. Ele gerou insatisfação também nessa base. No final das contas, não houve o acordo e essa atuação vai contra um dos principais argumentos de defesa da reforma da Previdência, que é acabar com privilégios. E o próprio governo propõe um privilégio específico para a categoria, que na concepção aí da proposta já tinha condições mais favoráveis. Então foi uma atuação equivocada em todos os aspectos, dá munição para a oposição e cria insatisfação na própria base do governo. Então nós vamos ver agora como é que vai ser o encaminhamento, pode até haver a votação na comissão especial, mas esse assunto pode ser retomado depois na votação em plenário, e vale lembrar que aí vai ser o grande desafio, porque há necessidade de 308 votos favoráveis. E aí pode ter outras propostas agregadas ao texto original. Então é um grande desafio. A equipe econômica até ficou meio fora dessa conversa, que vai contra o que eles vinham propondo desde o início. Bom, e nós passamos já das 9, a sessão ainda não começou, vai atrasar como é praxe no Congresso Nacional, mas a Jovem Pan continua acompanhando. Que horas